Hoje eu vou analisar a carteira de um dos nossos inscritos. Eu vou olhar um pouquinho o que o nosso inscrito tem na carteira, quais são os principais ativos, se ela está bem diversificada. Vou dar aquela olhada com uma visão de gestão de ações. Então, é uma visão de gestão de carteiras que eu carrego desde a minha época de fundos. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Bom, pessoal, então para vocês entenderem, toda quarta-feira eu faço a minha live às 20 horas. Então, na última live, um dos nossos inscritos mandou a sua carteira e eu tinha pedido, né? Falei, olha, pessoal, mandem suas carteiras aí que eu vou selecionar uma e vou fazer uma análise, vou falar o que eu acho. Então, justamente foi isso que eu fiz. Um dos inscritos mandou a sua carteira. A gente vai dar uma olhadinha aqui para ver o que tem de positivo, o que eu acho que eu teria de diferente, o que eu achei de interessante, enfim. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Bom, primeiro, é uma carteira que tem um perfil que eu gostei, tá? Já vou adiantando, eu gostei da carteira do nosso inscrito. Eu não vou abrir o nome dele, porque existe uma questão de sigilo. Então, a maior posição dele é Banco do Brasil, com 10,5%. A menor posição dele é Eternit, com 4%. Olhando aqui, então, como é que está em linhas gerais, é uma carteira de 12 ativos, eu gosto desse número, eu acho que 12 ativos, 12 ações, é um número que você não está nem muito concentrado, mas você também não está com uma diversificação tão grande que você começa a se perder. Então, eu gosto de ter ali algo entre 12 e 14 ações que compõem o núcleo da minha carteira. Então, no máximo, 14 ações ali vai ser 97% da minha carteira, tá? Às vezes eu tenho ali umas posições um pouco menores, que são as empresas que eu estou começando a estudar, e aí eu tenho uma posiçãozinha ali só para lembrar que ela existe, mas o grosso, para mim, são mais ou menos isso aí, de 12 a 14 empresas. Então eu gostei desse número, achei um número bom. Na sequência também, em termos de diversificação setorial, são empresas de setores diversos, então eu não vi sobreposição, também gostei disso na carteira do nosso inscrito, achei que está uma carteira bem equilibrada. Não tem nenhum setor ali que está muito carregado em termos de, por exemplo, banco ou elétricas, enfim. Além disso, também são empresas que, até mesmo em termos de... Algumas são mais agressivas, algumas são mais defensivas, né? Então a gente tem aquele atacante, aquele meio campo, aquele zagueiro. E eu também gostei dessa parte. Então, não é uma carteira também que tem grande concentração. A maior posição dele tem 10,5%. Eu costumo não ter mais do que 15% em um único ativo e nem mais do que 30% em um único setor. Isso aí é um pouco a minha visão. Então, para mim, está bem equilibrada. É uma carteira também que tem múltiplos, na média, baixos, né? Então, a gente tem aqui o PI, que é o preço sobre lucro dos últimos 12 meses. A gente vai dar uma passada geral aqui na carteira dele, mas é uma carteira que está bem equilibrada nesse sentido também. Também eu vejo poucas commodities, eu acho que ele não gosta de commodities, eu também não sou um grande fã, tenho poucas empresas de commodities, ele tem até menos do que eu. Então a gente nota aqui que eu diria, talvez Eternit é uma que pode ser ali considerada commodity, né, porque ela tem a produção de amianto, mas fora isso, nem mesmo Irani eu não considero uma empresa de commodities. Então, para mim, uma carteira boa, bem equilibrada, com um número bom de ativos, com empresas lucrativas, então a gente pode notar aqui que são todas empresas que tem lucro nos últimos 12 meses. Para mim, eu pessoalmente gostei dessa carteira. Falando um pouco sobre cada um dos ativos, Banco do Brasil para mim hoje é o banco mais barato, é o que eu tenho na minha carteira. De novo, lembrando, pessoal, não é uma recomendação, né? Isso daqui é mais uma opinião sobre cada um dos ativos, tá? Então, assim, Banco do Brasil para mim é hoje o banco mais barato, é por isso que eu tenho lá na minha carteira, é a minha maior posição em bancos. Eu sei que tem a questão de risco estatal, mas ainda assim, para mim, compensa. Energias do Brasil, uma empresa do setor elétrico, eu gosto. Eu acho que hoje eu não tenho na carteira empresas do setor elétrico, porque eu tenho FIPs, mas tem algumas empresas que eu gosto. Eu gosto de Equatorial, eu gosto de Alupar, eu gosto de Energias do Brasil. Eu gosto de Neoenergia também, é uma empresa já mais arriscada, mas com uma taxa interna de retorno boa. De maneira geral, eu tenho visto as empresas do setor elétrico com TIR, né, com taxa interna de retorno gordas, mesmo em relação à história. Então, para mim, assim, no geral, eu tenho achado as ações baratas, né? Acho que a gente tem sempre aquele viés de equity, mas eu tenho visto com uma visão assim, bem positiva para o setor de não só elétrico, mas para as empresas listadas na bolsa no geral. Na sequência, a Priner, aqui já é uma empresa um pouquinho mais atacante. Eu gosto também, é a minha maior posição hoje, quer dizer, acho que é a minha segunda maior posição hoje. É uma empresa que hoje negocia com múltiplo, na minha visão, para 2023 ali, eu acredito que abaixo de 6 vezes lucro.
uma empresa que tem um potencial de crescimento interessante e que vem numa toada de crescimento. Na próxima a gente tem Taurus, empresa do setor de defesa, produtora de armas, também uma empresa que eu tenho na minha carteira. A Taurus é uma empresa que tem uma exposição muito grande nos Estados Unidos, né, no mercado norte-americano. Então, percebam que o nosso inscrito aqui, ele tem Banco do Brasil, uma empresa mais ligada à economia doméstica, vamos dizer assim. Tem a questão de governo, mas negocia com múltiplo muito baixo. Energia do Brasil já mais defensiva. Priner, já uma small cap, que tem potencial de multiplicar. Taurus, uma empresa mais ligada ao setor externo. Na sequência, Irani, uma empresa tá ligada na economia doméstica, mas ela já é bem mais resiliente, uma empresa mais estável. Na próxima a gente tem a CSU. A CSU é uma empresa que, pessoalmente, eu conheço pouco, tá? Eu olhei poucas vezes, ela tinha uma liquidez muito baixa quando eu trabalhava em fundo, então nunca olhei muito a fundo, já fui visitar o pessoal e tal. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender as barreiras de entrada desse setor, então eu acabava ficando um pouco de fora. Log3, a empresa de galpões logísticos, é uma empresa muito interessante, é um spin-off da MRV, eu gosto da empresa. Hoje eu só acho que a gente tem os fundos imobiliários um pouco mais atrativos, até por uma questão de tributação também, mas é uma empresa que eu gosto, eu acho que é um pessoal bastante competente. Randon já é uma empresa mais cíclica. Já escutei muita coisa positiva sobre uma subsidiária que eles têm ali dentro, uma certa joia escondida. Não vou comentar muito. Essa aqui é uma empresa que eu não tenho porque eu não gosto muito dessa volatilidade. Eu entendo que o que eu tenho escutado, que eu já tenho visto um pouco dela, que ela de fato está muito barata, mas é uma empresa que sofre com essa questão mais cíclica. E aí, na sequência, a gente vai entrar na IOSP, e aí já é uma empresa que eu quero falar um pouquinho, aproveitar aqui e dar uma visão um pouquinho mais em cima da IOSP, tá? Então, assim, de maneira geral, isso daqui é a matriz de correlação da carteira do nosso inscrito. O que a gente pode notar é que quanto mais escuro, significa que existe maior descorrelação ou uma correlação negativa entre os ativos, o que é uma coisa positiva. Se você tiver uma correlação muito grande entre ativos, é como se você tivesse ativos que vão se movimentar muito parecido. A gente nota aqui, né, eu sei que é um pouquinho difícil olhar para isso daqui, mas batendo o olho eu não vejo nenhuma super correlação entre nenhum dos ativos, então mostra para mim que ele conseguiu sim equilibrar muito bem a carteira. Bom, e aí falando um pouco sobre a IOSP Maxion, essa é uma empresa que, pessoalmente, assim, eu não sou um grande fã porque eu acho que é uma empresa de margens apertadas, que opera com um nível de rentabilidade um pouco baixo. Então, eu não sou um grande fã, tá? Aqui a gente tem o EBIT, a margem EBIT da empresa, então a gente nota aqui que a margem EBIT da empresa, em geral, ficava ali na casa dos 6 e poucos por cento, tá? Pessoalmente, assim, eu não gosto muito do business da IOSP Maxion. No entanto, o que eu tenho visto é que é uma empresa que, de fato, hoje está muito barata. Então, eu não sei como é que é a visão dele, se é uma visão mais de médio e longo prazo, mas, assim, é uma empresa que está muito largada, sim, mas não é minha favorita no segmento de autopeças. Hoje, a minha favorita, mesmo com essa alta recente, é a Tupy. Então, a gente tem aqui a Tupy em laranja, a Metal Leve em azul claro e a IOSP Maxion em azul escuro. Tupy subindo 41% em um ano, Leve subindo 27% e a IOSP caindo 14%. Mesmo com essa queda toda da IOSP e a alta da Tupy, a Tupy ainda para mim é a minha favorita no setor de autopeças, tá? Eu enxergo que ela é uma empresa mais hoje preparada, é uma empresa que tem uma exposição muito boa no mercado norte-americano através da sua subsidiária no México. Além disso, também é uma empresa que fez a aquisição de duas empresas, né, a TechSeed e a MWM, que eu acho que tem um potencial muito interessante de extrair sinergias e de melhorar os níveis de rentabilidade da empresa nos próximos anos. Então, hoje, na minha concepção ali, eu tenho preferido a Tupy no segmento de autopeças, mas, de novo, eu acho que a IOSP é uma empresa que sofreu bastante, né, uma ação que sofreu bastante, e, de fato, eu acho que ela está muito barata. Como eu havia comentado, para mim é uma carteira muito bem equilibrada, tá? Eu gostei da carteira, comentei um pouquinho aí quais são os principais ativos que o nosso inscrito tem, e em linhas gerais, para mim foi uma carteira que eu aprovaria, vamos dizer assim. De novo, pessoal, lembrando que a gente tem a nossa live na quarta-feira, às 20 horas, então não percam, e aproveito e devo levar mais uma carteira de inscrito na nossa live. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!